vocês? Tô aqui então para fazer com vocês mais uma opção de maquiagem, tá bom? Agora especial então para festas de final de ano. Então você pode escolher se você prefere usar essa maquiagem aqui no Natal ou no Ano Novo ou em outra ocasião também, né? Já que tem tantas festas, confraternização e tudo mais. Então eu espero que sirva de inspiração para vocês de alguma forma, tá bom? Então se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, vamos lá comigo. Já estou com o meu corretivo cremoso na pálpebra. Dessa vez eu coloquei até abaixo aqui da sobrancelha, porque eu quero que fique iluminado bem aqui no arco da sobrancelha, tá? Começo com um lápis preto, qualquer lápis preto que você tenha, e nós vamos começar desenhando o côncavo. Vai fazer simplesmente, ó, uma linha aqui acima da pálpebra, ó. Fica como se fosse uma meia-lua, viram? Feito isso, a gente precisa esfumar delicadamente essa linha. Com a própria esponjinha aqui, eu já vou dar uma espalhada, ó. Feito isso, a gente tira somente o excesso, viu? Eu não esfumei nada, mas eu tirei o excesso desse lápis. Se você não tiver, você já pode fazer isso com o próprio pincel e partir para a parte de esfumar, vocês esfumarem então. Ó, eu gosto de usar um pincelzinho assim, bem fininho, um pincel pontudo, para que ele encaixe perfeitamente no côncavo e facilite, tá bom? Mas se você não tiver, você já pode usar um outro pincelzinho, como se fosse esses de sombra mesmo, assim, ó. Só que mais fofinho, tá bom? Então vamos lá. Tem que ser um movimento delicado, tá, gente? Ó, a gente vai esfumando as bordinhas aqui e vai limpando e delicadamente vai descendo aqui também. A gente não pode chegar até o início, tem que deixar um espacinho pra ficar bem iluminado aqui o cantinho interno. Como eu já esfumei, tá vendo? Ele não fica, nossa, super esfumado, ele dá uma espalhada pra que não fique aquela linha muito preta, tá bom? Agora a gente continua esfumando, mas eu uso um pincel assim, também pontudo, só que um pouco mais largo, e uma sombra escura, esse marrom aqui bem queimado, da paleta Diva. Pego um pouquinho dessa sombra e começo a esfumar também. Eu vou aplicar na margem, onde a gente esfumou esse preto, tá bom? E a mesma coisa, ó, vai limpando e esfumando, tá bom? Agora eu vou pegar um pincelzinho bem macio, tá? Como esse aqui. E a sombra Cinnabar, da Mary Kay, esse marronzinho. E com essa sombra eu aplico acima desse marrom escuro e em cima dele também, pra dar uma quebrada e ainda dar uma levantada um pouquinho aqui no olhar, ó, no canto externo. Ele vai me ajudar também a esfumar e não ficar essa marcação tão pesada como tá agora, ó. Então você aplica só um pouquinho e vai esfumando bem suave. Esse movimento de esfumar tem que ser bem delicado para que você não retire todo esse trabalho que a gente já fez anteriormente, tá? Então ele tem que ficar marcado aqui no côncavo, só que aqui em cima ele tem que ficar esse degradê de cor. Então vai esfumando com bastante calma, ó, e paciência. Próximo passo é aplicar a sombra preta no canto externo, para que fique bem marcado assim como esse lado. Então, sombrinha preta opaca comum e também um pincelzinho pontudo, porque eu acho que facilita na hora da aplicação, tá? Então a gente vai fazer simplesmente aquele Vzinho. Só que, como eu quero esse lado bem esfumado, tá vendo? O olho bem, né, chamativo, eu vou fazer um Vzinho, um Vzão, na verdade, bem aqui abaixo, bem a hora que acaba os olhos, tá vendo? Nessa direção mesmo, na repartição da pálpebra superior e inferior, ó. Então eu fiz bem aqui e subo em direção ao côncavo. A ideia é que fique assim, ó, bem marcado mesmo, tá? Então não se assustem agora no começo, que depois a gente tem que esfumar bastante. Ó, então vai aplicando a sombra e vai trazendo um pouco aqui pra pálpebra, fazendo esse movimento bem leve com a mão, de vai e vem, ó, como se estivesse arrastando mesmo.
Agora, então, que ficou esse olho bem marcado, né? Eu começo iluminando abaixo da sobrancelha para depois dar continuidade na hora de esfumar. Eu acho que fica mais fácil para unir as duas cores. Vou usar um pincel chanfrado como esse e essa sombra creme aqui opaca. Se você quiser usar uma sombra cintilante, você também pode, tá bom? Assim, então vamos dar continuidade no esfumado e para isso eu uso um pincel bem macio e dessa vez ele tá limpinho, tá bom? Não tem sombra, então eu simplesmente vou fazer aquele movimento de esfumar, unindo a cor que tá clarinha aqui abaixo da sobrancelha, unindo o marrom e também o preto. É essa hora que a gente tem que juntar todas as cores. Vai limpando como sempre e esfuma, até você conseguir aquele resultado de unir as duas cores mesmo, tá? Pra dar uma corzinha mais clara aqui nesse marrom, não ficar um olho tão carregado, eu vou usar essa sombra clarinha aqui da paleta de 120 cores, um marrom cintilante, então ele vai dar uma iluminada e vai clarear um pouquinho. Com aquele pincel fofinho, a gente aplica acima do marrom, pra ele encontrar com a sombra clara aqui abaixo da sobrancelha. Bem pouquinho, tá, gente? Vamos começar a colorir a pálpebra móvel, então, já que a gente começou de trás pra frente essa maquiagem, né? Mesma paleta de 120, tá bom? Eu começo iluminando com esse pérola, que é um dourado bem clarinho. E em seguida, eu vou com essa cor aqui e finalizo toda a pálpebra móvel. É um tom de diferença, tá bom? Então, se você não tiver esses dois tons de cores, você pode usar somente um, tá? Então, vamos começar deixando, ó, esse cantinho bem iluminado. Essa é a proposta da maquiagem. Brincar com esse olho marcado e ao mesmo tempo bem iluminado. E depois a gente aplica por toda a pálpebra móvel aqui, ó. Eu já aproveito o mesmo pincel que é fininho e aplico a mesma sombra aqui, ó, abaixo dos olhos. Agora, usando um pincel assim macio, eu vou brincar com duas cores para unir aqui esse canto bem escuro com essa sombra clara. Então, eu vou usar um pouquinho daquele marrom clarinho, lembra que a gente usou aqui na parte de cima, junto com esse cobre, tá? Parece um pouquinho avermelhado, um marrom um pouquinho avermelhado. Então, eu pego um pouquinho das duas cores, tiro bem o excesso e bem aqui, ó, na união das duas cores, eu deposito um pouquinho com a mão bem macia e dou uma leve espalhada. Vou voltar com aquele pincel que eu usei, o preto, aquele pontudinho, e só dar uma carregadinha aqui, porque eu acabei subindo um pouquinho, tá? Então, só pra deixar um pouquinho mais marcado. Já aproveito, gente, e estendo esse preto aqui embaixo, ó. Tem que unir a parte de cima com a parte de baixo, tá? E aí depois vocês vêm e vai esfumando. Que eu quero que fique um olho assim, bem juntinho aqui, tá? Bem assim, esfumadinho mesmo. Então é legal vocês fazerem com um pincel mais gordinho aqui. E pra finalizar, a gente aplica a mesma sombra marrom e aquela cobre aqui na parte de baixo, tá? Um pouquinho das duas cores, só pra unir e ficar parecida com a sombra que a gente usou na parte de cima, ó. Ó, lápis preto na linha d'água e já dá aquela borradinha pra que estenda um pouquinho na pálpebra inferior também. Agora eu vou aplicar um delineador, tô usando esse delineador em gel aqui da Vult e depois vou preparar minha pele rapidinho, tá? Então não sai daí.
aí, ó, pele pronta, como vocês viram. Então, apliquei delineador, cílios postiço, rímel, fiz a pele, contorno com bronzer e um pouquinho de blush e iluminado. Ah, eu esqueci só de fazer um pouquinho de contorno no nariz, peraí, deixa eu fazer já. Paletinha que eu tô usando de 28 cores, eu uso esse tomzinho aqui, ó, tá? Que é mais escurinho que a minha pele. Com o dedo mesmo vai, que eu tô com pressa aqui, dá certo do mesmo jeito, ó. Esfuma sempre a pontinha também, certo? Dá uma esfumadinha, um pincelzinho de rosto pra dar uma suavizada, né, gente? Certo? Ó, então, como eu tava dizendo, pele feita, apliquei rímel também na parte de baixo. Agora, então, vamos para os lábios. Na boca, gente, é o seguinte, vocês podem usar, eu acho que a cor que vocês quiserem de batom, porque é legal você fazer uma maquiagem neutra assim, porque justamente dá pra brincar com a cor do batom. Então, dá pra usar um batom vermelho, que vai ficar super clássico, vai ficar legal. Dá pra usar um batom nude também, se você for uma pessoa mais delicada e não quer usar tanto. Dá pra usar um batom coral, sabe, aquele tom mais puxado pro laranja, fica bacana. Um roxo, que tá usando bastante, ia ficar legal, bem bacana. E pode usar um pink, que é o que eu vou usar, tá bom? Então fiquem à vontade, escolham a cor de batom que vocês mais gostem e arrasem. Eu vou usar, gente, 2 batons, tá? Então eu vou misturar esse aqui da Vult, que é a cor 42, e esse aqui da Impala, que é a cor magenta, tá bom? Então eu vou fazer o contorno com esse aqui, que ele é um pouquinho mais escuro, e depois eu preencho com esse aqui, que é só também um pouquinho mais claro, tá vendo? Dá pra ver a diferença? É pouca, mas na boca vai dar pra ver uma diferença bacana. Então, por isso que eu já apaguei bem a boca com base e corretivo. E agora com pincel eu começo então fazendo o contorno e depois preencho, tá bom? Olha aqui, meus amores, então tá pronta a nossa maquiagem, esse é o resultado com batom pink, né? Eu espero que vocês tenham gostado, mas como eu falei, vocês podem adaptar essa maquiagem usando outro tom de batom que vocês gostem mais, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixe de avaliar o vídeo se você gostou. Um beijo e até a próxima. Tchau!